Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da causa espírita, pedimos a Deus para que continue a nos abençoar com sua paz. O mestre chegara à montanha ao fim do entardecer. Iniciariam a subida para reflexões notáveis que ele julgava importante fossem feitas. Dos 12, como costumava fazer, Jesus Cristo selecionou 3 que o acompanhariam ao topo do monte: Simão Pedro, João e Tiago, irmão de João. Os demais companheiros o aguardariam no sopé da montanha. Concluída a subida, a noite fechada e os ventos que sopravam das montanhas do Golã e que agitavam as águas do lago de Genezaré, também balouçava a cabeleira daqueles homens que alcançaram o mais alto ponto do monte. O diálogo começava a se desenvolver. Quando Cristo falava aos amigos a respeito dos testemunhos, de todos aqueles que abraçam a mensagem da grande luz. A proposta de que o mundo terrestre é um mundo de lutas, no qual somente encontraremos aflições. E na medida em que ia ganhando a emoção dos companheiros, como se dedicasse seu discurso ao futuro, os amigos foram vendo-o transformar-se. O evangelista Marcos escreverá no seu texto que ele tinha o rosto que brilhava mais do que o próprio sol. E as suas roupas ficaram tão alvas que seria impossível que algum lavandeiro o conseguisse. Mas ao mesmo tempo em que o Cristo rutilava a sua superioridade, foram vistos ao seu lado 2 homens que vieram do passado, que romperam as sombras da morte para que se mostrassem ao seu lado. Tratava-se de Moisés, desaparecido havia 1400 anos antes da vinda de Jesus. E Elias, que desaparecera da terra 4 séculos antes do Cristo. Os 2 mortos hebreus varavam a aduana da morte para demonstrarem a perpetuidade da vida, desmentindo em definitivo aqueles que asseveravam, e ainda hoje o fazem, que aqueles que morrem não voltam. Quando Jesus Cristo demonstra que eles retornam, tanto Moisés quanto Elias eram 2 bases, 2 pilares do povo hebreu, e com o mestre dialogavam acerca daquelas mesmas verdades que o mestre começara a falar aos seus 3 discípulos. As vozes do além se fazem ouvir.
Os discípulos se emocionam às lágrimas. E Simão Pedro rompe o silêncio. E emocionado propõe ao Nazareno: Senhor, como é bom estarmos aqui. Por que é que não construímos 3 tendas? Para ti uma, outra para Elias e outra mais para Moisés, e fiquemos aqui. Como é bom estarmos aqui. Era natural o sentimento de Simão Pedro, albergado pelo amor do Cristo, no topo da montanha, ouvindo as blandícias do reino dos céus, pela mirífica voz do Mestre, ladeado pelas 2 almas que voltavam do ontem, para testemunhar a sempre vida. Como seria importante ficarem ali. Mas Jesus Cristo retruca, respondendo a Simão, que não podiam ficar, porque todos aqueles que um dia conhecessem o brilho das alturas, precisariam mobilizar-se para descer as baixadas humanas, onde a dor atormenta, onde o desespero aflige, onde a morte arrasta sem explicação. Logo mais, os 2 pais da raça hebraica desaparecem como se fossem tragados pelas sombras notívagas, ao passo em que Jesus Cristo vai voltando à sua expressão costumeira. Desfaz-se o brilho, e a claridade da noite agora pertence ao luar. E ao piscar continuado das estrelas, tem começo o movimento de descida da montanha daqueles 4 homens. O dia começa a clarear palidamente. Já ao longe, podiam divisar as primeiras cores do dia novo, quando chegam à base da montanha. Um pai aflito de joelho se dirige ao Mestre e lhe suplica: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático. Os demônios o tomam, ora o atiram sobre as pedras, sobre as águas, sobre o fogo. Vê, ó Senhor, vê como ele se encontra. Hematomas, edemas, arranhões, ferimentos. O menino que estremunhava e babejava, os olhos que se reviravam nas órbitas, a transpiração abundante e a dificuldade do pai em detê-lo em suas mãos, movido pelas forças sombrias que se agitavam do mais além sobre aquela vida. O Mestre olha o pré-adolescente, conhece o desespero que varava a alma de seu pai, toma o pequeno pelos antebraços, trá-lo de encontro a si e determina: espírito imundo, em nome do meu Pai que está nos céus, eu te ordeno, sai dele. Diante da ordem celestial, a entidade se agita, o menino estorcega, babeja mais ainda, os esfínteres se relaxam, e a placidez vai tomando conta daquele corpo trêmulo que o Mestre entrega aos cuidados do pai alucinado de felicidade. Enquanto o pai abraça o filho e aperta-o contra o peito. Retornado à sanidade, Jesus Cristo começa
a sua marcha no sentido dos afazeres do dia. Os companheiros abordam o amigo celeste e lhe perguntam: por que tu conseguiste? Nós que ficamos aqui a noite inteira, tentando libertá-lo, nada podemos fazer. Porque tu lograste. E Jesus Cristo, sem se atormentar com a forma exasperada da indagação, responde-lhes: é que para essa casta de espíritos há necessidade de muito jejum e muita oração. Jesus Cristo deixa 2 ensinamentos fundamentais nessa resposta. Pela primeira vez, em toda a estrutura de sua vida, ele se refere às variedades de espíritos que existem e se reporta àquela para essa classe. Logo, havia outras. Para essa classe, há necessidade de jejum e de oração. Cristo não se refere naturalmente ao jejum, em que o indivíduo deixa de comer, para de se alimentar. Ele se referia ao jejum em que o indivíduo deixa de errar, para de cometer desatinos, para que somente então adquira aquilo que chamaremos com Allan Kardec de autoridade moral. Somente a partir daí é que nós encontraremos possibilidades de que alguém possa afugentar espíritos daquela categoria inferior. E muita oração, afirma o mestre, que também não se trata de muitas palavras. Muita oração não se refere o mestre, que é muito palavreado, porque ele houvera dito aos discípulos quando orardes: não façais como os hipócritas, que cantam nos cantos das ruas e nas praças, para que sejam vistos pelos homens. Esses já obtiveram na terra o seu galardão. Quando orardes, procurai não falar em demasia, porque não é o número de palavras que comove o coração dos céus. Quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, porque o Pai, que vê o que se passa em secreto, vos atenderá. Logo, para aquela casta de espíritos enfermos, era necessária a autoridade moral. E essa comunhão com Deus, que aprendemos a chamar de oração ou prece. Quando Cristo o diz, lança as bases do que nós conheceríamos com Allan Kardec pelo nome de desobsessão. Cristo estabelece quais são os fundamentos indispensáveis para que uma sessão de desobsessão obtenha bons resultados. É que os seus participantes se exercitem no jejum moral. E nessa arte de falar com Deus, portas adentro do coração. Mesmo quando tenhamos que explicitar a nossa prece, que exteriorizá-la para que outros ouçam, mesmo quando tenhamos que fazer o que a codificação chama de adoração exterior, adorar para que os outros percebam, essa prece que nós, digamos,
deverá partir do nosso íntimo. Não deverão ser palavras ocas, palavras sem sabor, mas sim a resultante dos nossos mais profundos sentimentos, da verdade de nossa crença mais íntima naquilo que estamos suplicando ao coração dos céus. Dessa forma, Jesus, naquele episódio, lança os fundamentos de qualquer trabalho desobsessivo, jejum e oração. E naturalmente calcado nessas oportunidades, é que Allan Kardec estabelece um estudo formidável acerca do que denominou obsessões. E o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns consagra esse estudo a respeito do tema das obsessões. É nessa página notável do Livro dos Médiuns que Allan Kardec vai definir o que é a obsessão. O desejo de uma mente de dominar outra mente no sentido de perturbá-la. Afirma então Allan Kardec que nenhum bom espírito poderá praticar a obsessão, uma vez que os bons espíritos não têm nenhuma intenção em nos submeter à sua vontade. Respeitam o nosso livre-arbítrio, ainda quando estejamos cometendo desatinos, na certeza de que é por meio das experiências de acerto e de erro que gradativamente a criatura humana se desenvolve. Se alguém impedi-la de agir dessa ou daquela maneira, não estará retirando de sua consciência o desejo de o fazer. Por isso é que tão poucas pessoas atendem a conselhos, ainda quando o pedem. Elas ouvem, mas o seu íntimo está pedindo que façam outra coisa. Elas fazem outra coisa, mesmo que se arrebentem. E é a partir dessa arrebentação, desse sofrimento, dessa experiência vivida, é que cada qual passa a nortear seus passos e acreditar no conselho que não foi atendido. Nenhum benfeitor assim exerce sobre qualquer de nós a obsessão. Só quem obsidia, só quem obsessiona, só quem obseda são entidades ignorantes, almas atormentadas quanto nós, estúrdias, malévolas. Essas têm interesses em perturbar os outros, e quando são ignorantes não sabem que a sua tormenta é repassada ao outro de quem ela se aproxima. É deste modo que a doutrina espírita então nos abre o leque das possibilidades de que as entidades espirituais exerçam obsessões sobre os indivíduos. E esses fenômenos não são de hoje. Já o encontrávamos então ao tempo de Cristo e antes dele. Temos as notícias de que Nabucodonosor II, num surto de subjugação, saía pelos jardins suspensos de Semiramis, comendo as ervas dos jardins, como se fosse o irracional. Temos notícias das crises tormentosas de Dom João VI,
Temos notícias de variados homens públicos que surtaram nas garras de pertinazes obsessões. Allan Kardec, didaticamente, nos diz que dentro do quadro das obsessões, nós podemos situar 3 dos seus níveis. E o primeiro nível abordado pelo codificador é o que ele chama de obsessão simples. Não tem o mesmo valor semântico de se dizer que é uma simples obsessão. Nenhuma obsessão é uma coisa simples. Mas a obsessão simples significa dizer que a criatura que está sofrendo o revés tem consciência de que não está bem. Tem consciência de que algo está alterado na sua vida. E a entidade perturbadora não se oculta, não se esconde. Se a pessoa atormentada tiver contatos mediúnicos, ouvirá as entidades lhe dizerem: vou destruí-lo, vou matá-lo, vou levá-lo à vala da miséria, vou envergonhá-lo em praça pública. A criatura fica sabendo que está sendo perseguida por um adversário ou por um inimigo cruel, que lhe deseja ver na bancarrota. Mas qualquer criatura pode se dar conta de que está atravessando uma fase de obsessão simples. Ela é simples porque nós nos damos conta dela. E é obsessão porque não é contínua. Não é um caso de loucura em que o estado é permanente. O obsidiado tem altos e baixos. Então, aquele que sofre de obsessão simples, sofre surtos. Há momentos. Aquelas criaturas que têm surtos, por exemplo, de irritação. Ouviram alguma coisa que não gostaram? Viram alguma coisa que não gostaram? Surtam, gritam, atiram o que tem na mão, dizem palavrões, enrubescem, empalidecem, babejam. Alguns instantes. Depois vão voltando ao seu natural. Ou pelo menos imaginam que estão voltando ao seu natural. Essas pessoas costumam dizer: eu sou assim mesmo. Eu tenho lá meus momentos, mas eu não guardo raiva de ninguém. Não é necessário que ela guarde raiva de alguém, porque os outros é que já guardaram raiva dela. Ninguém consegue viver bem como a pessoa que de repente surta, insulta, diz palavrões, e depois está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Claro que todos começam a olhá-la com desconfiança. E se essa criatura é mãe, é pai de família, é comum ouvirmos a mulher dizer aos filhos, quando surta o marido: sai de perto do seu pai, larga, ele está de lua. Sai de perto do seu pai. E o pai acha ótimo que ele pode ler seu jornal tranquilo, ver sua televisão, assistir seu futebol, porque a mãe mantém longe dele as crianças que quase nunca deixam-no fazer o que ele quer. Ele vai alimentando o processo. Ele acha interessante ser alguém de lua. E deste modo, vai alimentando a perturbação. Mas quando a perturbação é sobre a mulher, a expressão do marido: deixe sua mãe em paz. Ela está de TPM. E a TPM passou a ser a justificativa para todos os processos de má educação das mulheres. Porque se alguma mulher estiver sofrendo TPM, é uma patologia. Ela precisa buscar tratamento. E ao buscar tratamento, fica sarada. Toma os hormônios necessários,
toma a medicação devida e desaparece a TPM. Mas ela gostou da ideia. E para qualquer coisa, olha, eu estou TPM. Sai de perto de mim que eu estou de TPM. Se ela avisa que está de TPM, ela está gostando da história. E o tempo vai passando e a perturbação se cronifica no outro que está de lua, na outra que está de TPM. Allan Kardec estabelece no Evangelho segundo o Espiritismo que essas criaturas imaginam que as pessoas do lar as respeitam, as obedecem, não têm noção de que as temem e odeiam. Dessa maneira, nós vamos gostando da obsessão simples. Nós ficamos diferentes. As pessoas nos acatam. Não mexe com ele não, ele é de lua. Não mexe com ele não, que ele é assim, ele é de Veneta. Não mexe com ele, não mexe com ela. E nós vamos gostando, parece que nós estamos bem, mas a entidade perturbadora vai apertando o torniquete da obsessão. Quantas são as vezes em que nós conhecemos, por exemplo, nossa língua ferina. A gente sabe que se morder a língua morre envenenado. Mas há períodos em que a gente está pior. A gente começa falando da vida de Cristo e acaba falando do outro tomado como Cristo. A gente sabe que está falando demasiado. Fala de Deus e do mundo. Se eu percebo isto, estou tendo chance de consertar. Pelo amor de Deus, deixa eu falar menos da vida dos outros. Deixa eu prestar mais atenção na minha. Cada qual de nós sabe da gula própria, da vontade que tem de comer sem parar, toda hora comer uma coisa. Mas há períodos que nós notamos que estamos excessivos. Abrimos a porta da geladeira e ficamos procurando na porta, no interior, nas gavetas, o que mais vamos comer ou beber. A gente nota que está ganhando peso desnecessariamente, está acumulando massa indevidamente, pelos excessos de comida. Eu não estou bem. Aí outro período eu não quero ver comida. Aí eu começo a fazer a dieta da lua. A dieta da sopa, aquela desgraçada, mal cheirosa sopa. A dieta de Beverly Hills, a dieta do limão, a dieta... São surtos de altos e baixos. Num período a gente come como louco, no período a gente quer parar de comer. Não posso estar bem. Eu não estou em equilíbrio. Eu posso modificar isto. Eu posso comer bastante, coisas que não me engordem, que não me causem mal-estar, que não me entupam as artérias. Eu posso fazer uma dieta desde que orientada pelo médico, pelo terapeuta. Então, nenhuma coisa nem outra nos está proibida, desde que estejamos na pauta do equilíbrio, que no obsediado simples falta. Cada qual de nós conhece a sua própria luta sexual, seus desejos, suas buscas, suas práticas, mas há período em que nos sentimos verdadeiros tarados, em que não podemos ouvir uma palavra, que a palavra ganha malícia. Não podemos ver uma cena, uma imagem, que essa cena, essa imagem são maliciadas. Não podemos. Percebemos que estamos exageradamente libidinosos. Depois, estamos abstêmios, que não queremos ouvir falar, nem homem, nem mulher. Alguma coisa não está bem conosco. Todos podemos perceber que estamos alterados, altos e baixos, surtos disso, surtos daquilo, e não temos estabilidade em coisa alguma. A perturbação está dizendo-nos, estou aqui, e se mostra rutilante, para dar-nos tempo a corrigi-las. Quando essa correção não se dá, porque nós vamos gostando de ser diferentes. Não, eu sou assim mesmo.
Quem quiser gostar de mim, gosta como eu sou. Eu tenho cá meus momentos, eu sou assim mesmo, eu gosto de comer minhas coisas, eu gosto... Então, aquele torniquete apertado pelo perturbador joga o obsidiado num segundo descendente patamar, num degrau inferior, que Allan Kardec chamou de fascinação. Quando a criatura caiu na fascinação, tudo fica mais complicado. Porque a primeira coisa que o espírito fascinador provoca sobre a sua presa é retirar-lhe a capacidade da lucidez. O fascinado perde o bom senso, perde o senso crítico e começa, por isso, a se tornar uma pessoa ridícula. Se a mulher se pinta desbragadamente e se torna alvo de chacota, supondo que está no auge da moda. Veste-se de forma absurda, ridícula, arrancando da massa a zombaria. E a criatura se acha a Lady Binchen. Ela não se dá conta do ridículo. Há pessoas que falam coisas terrivelmente más e acham que estão proferindo um belíssimo discurso. Escrevem, falam, usam, vestem-se, sem perceber que estão despautando do bom tom, do bom senso. Outra coisa grave no fascinado é que, em virtude de ele ter perdido o senso crítico, não admite jamais a possibilidade de poder errar. Para o fascinado, ele jamais comete erros. Qualquer erro à sua volta deve-se aos outros, porque ele não erra. E se esse fascinado é médium, tudo que os espíritos dizem por seu intermédio é divino. E ele já quer publicar. E como há muitos dirigentes de centros também fascinados, publicam imediatamente. Põe no jornal do centro, quando tem. Mandam fazer flyers, volantes, ou fazem livros com conteúdos ridículos. E as trevas zombam dos critérios do espiritismo, porque conseguem penetrar através dos fascinados. A criatura fascinada não admite que erra, então seu mentor também não erra, e ela converte o trabalho mediúnico do qual, porventura, participe, num verdadeiro inferno. Dirigentes mal preparados ficam com medo de intervir, não retiram a pessoa dali, e ela continua fazendo e aprontando, e os dirigentes achando que é falta de caridade tirar o louco dali. E o louco perturbando todo mundo não é falta de caridade. Vejamos quantas vertentes da perturbação. O orgulho de um, a vaidade de outro, a presunção daquele, a fascinação. E por que é difícil tratar-se o fascinado? Porque ele não aceita que está doente. Ele perdeu o senso crítico. Se alguém disser para o fascinado, vá tomar um passe. Você está achando que eu estou doido? Você está achando que eu estou doente? Você acha que eu estou obsidiado? E como é que a gente diz que está para quem não acredita que esteja? É por isso que é difícil tratar o fascinado. Porque ele não aceita que precise de tratamento. Todas as vezes que qualquer de nós estiver incidindo nessa situação, não estou precisando de auxílio, não estou precisando de prece, não estou precisando de passe, não, pode internar que está doido. De fascinação. Mas dentro dos nossos lares, quantas vezes nos vemos fascinados? Não admitimos errar nunca. Esposos, muitas vezes, preferem separar-se
a admitir que um ou que outro ou que os dois cometeram um erro. Preferem a separação, a um dizer ao outro duas palavras: desculpe-me, perdoe-me. Uma palavra: perdão. Para não dizer essas palavras, vão ao litígio por fascinação. Mas quem foi que quebrou esse copo, gente? O copo que eu comprei ontem, dirá a dona de casa. E a secretária dirá: olha, eu não sei, mas não era você que estava arrumando? Ah, mas quando eu botei aí ele não estava quebrado. Mas como se não entrou ninguém nessa cozinha? Mas ele escorregou, mas como que escorregou no secador? O fascinado não confessa o seu erro. Quando as circunstâncias impõem que ele confesse, porque não há saída, ele diz assim: olha, eu fiz, mas eu só fiz porque fulano me falou, porque Beltrano me disse. Põe a culpa nos outros. Ele só foi um instrumento da maldade alheia. Fascinado. É tão fácil, quando nós estamos lúcidos, compreender que a gente erra. Marido e mulher, pais e filhos. Por que um pai não pode dizer para um filho: desculpe, meu filho, foi mal. Papai estava nervoso, mamãe estava com raiva, a gente achou que estava acertando e acabamos errando. Qual é o problema? Estaremos ensinando aos filhos a fazer o mesmo mais tarde. Não, mas eu sou a mãe dele, não posso pedir desculpa. Mas como não pode? Por que não pode? Porque é uma mãe fascinada. Ela não erra nunca. Mas pai, por que eu não posso? Porque eu não quero. Mas por que, pai? Porque eu sou seu pai. Mas isso não é resposta educativa. Temos que explicar. Depois que a gente explicou tintim por tintim, agora faz valer a autoridade. Mas porque eu sou seu pai, não é educação. Porque eu sou sua mãe, não justifica. Porque pais e mães também podem cometer erros. O que é que custa a um filho chegar para sua mãe: mãe, você me perdoa? Estava nervoso, eu gritei, eu estava chateado. Pai, fica frio, leva mal, eu estava chateado. É assim que a gente vive para sair da faixa obsessiva. Porque na terra não há quem não erre. O único que passou por aqui, incorruptível, nós o pusemos na cruz, porque não aceitou errar conosco. Daí então, o fascinado vai de del em del, sem que ninguém consiga freá-lo, domá-lo, sará-lo, e ele derrapa no terceiro patamar descendente, no degrau inferior, que Allan Kardec chamou de subjugação. Pelo nome, percebemos que agora a entidade obsessiva subjuga a mente de sua presa, submete-a, mas com uma sofisticação. O subjugador espiritual devolve à sua presa o senso crítico que havia sido abafado na fascinação. Agora a criatura subjugada sabe o que está fazendo, critica o que está fazendo, mas não tem força moral para não fazer. O subjugador agora domina-lhe a vontade. E ficou mais grave ainda o processo. Porque nós sabemos que estamos indo para a morte e não conseguimos frear o passo. A criatura subjugada tem consciência de que está fazendo declarações de amor para a estátua na praça pública e que está sendo alvo da risota de quem passa.
tem a percepção do ridículo, mas não consegue deixar de fazer, assolada pelo perturbador. E porque não tem força de vontade, a sua vontade agora está controlada pelo perturbador, chega o momento em que esse perturbador dá-lhe ordens tenebrosas de autodestruição, de heterodestruição. Pode dizer-lhe, por exemplo, pegue dessa faca. E naturalmente o obsidiado se assusta, mas não tem força para não pegar. Ataque a sua mulher. Imaginemos o drama interno. Mas ele não tem força de não atacar. E quando ergue o braço e a lâmina baixa, o obsessor se afasta, para que o indivíduo tenha a sensação de que é ele próprio que está matando ou ferindo o seu ser querido. Pegue o revólver. Pegue-o. Agora. Pegue-o já. Porque a criatura titubeia intimamente. Pegue. Atire. E quando o indivíduo obsidiado aperta o gatilho, a entidade perturbadora se afasta dele, para que ele tenha a sensação de que é ele próprio que está atirando. É essa a motivação que nos leva a ler nos jornais que noticiam essas coisas, que depois de haver assassinado a família, ou atirado a esmo num cinema, num shopping center, ou no meio da rua, o assassino se mata, porque ele acorda durante o cometimento. E porque antes já se havia culpado sem poder frear-se, depois de cometer a tragédia sobre os outros, dá fim a si próprio, à própria vida física. Na maioria dos casos, depois de cometerem chacinas, os chacinadores se matam, pela razão de que o perturbador vingou-se, afastou-se e deu à sua presa a percepção de que era ele próprio o autor da tragédia. Como é que uma criatura acorda vendo-se matar o filho, a mulher, o marido, as pessoas? O desespero é tal que se volta contra si mesmo e se mata. Suicida e homicida. E a vingança está realizada. Como é que Deus permite? Pergunta muita gente. Como é que Deus permite isto? Perguntam outros com indignação. Deus permite pelas mesmas leis com que permitiu que a gente errasse, com que permitiu que a gente achasse lindo estar de TPM ou estar de lua, e que todos tinham que gostar de nós daquele jeito. Deus permite, porque fomos nós que acionamos a roda do processo, a roda do karma negativo. Fomos nós, nos dias de impiedade, que criamos inimigos fatais. Nos dias do poder mal dirigido, pisoteamos pessoas, empregados, servidores, e não conhecendo a alma alheia, naquele momento estamos por cima delas, mas elas ainda incapazes do gesto de amar, se voltam contra nós na terra e no além. Não foi por outra razão que Jesus Cristo nos propôs no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque se ele for na nossa frente, para o além, e não tenha desenvolvido em si próprio a capacidade de perdoar, estamos fritos.
Dessa maneira, as obsessões de mais grave porte começam naqueles momentos em que vamos brincando de viver. Qualquer coisa equivocada em nós, que vejamos que sejam cíclicas, que nos estão incomodando, que nos estejam perturbando, está na hora de começarmos a tratar delas. Eu estou fumando issozinho aqui, mas a hora que eu quiser deixar, eu deixo. Mentira. Pare agora, porque daqui a pouco não conseguirá mais deixar. Porque agora estaremos fumando por nós e pelo atormentador que me sugará. Então, não me deixará parar de fumar, seja o tabaco comum, seja a maconha. Porque ele, o Espírito, também usufrui do nosso vício. Nós passamos a ser a piteira deles. Eles sugarão o plasma desses produtos através de nós. Então, o melhor é não começar. E se está só começando, há tempo de parar. E se já tiver começado, há tempo de pedir socorro, de buscar uma terapia, um tratamento, uma ajuda, seja espiritual, seja médica, seja psicológica, para abrir mão disso que vai se tornar uma tragédia para o futuro. Conheci na cidade de Belo Horizonte um tabagista inveterado de longos anos, sobre quem o alcatrão, a nicotina e outras centenas de subprodutos haviam imposto a perda das pernas que haviam sido amputadas. Um dos braços havia sido amputado o nariz. Havia sofrido cirurgia do estômago por causa das úlceras. E ele pedia ao médico, por todas as bridas, que lhe desse o tabaco. E os médicos aconselharam a enfermagem que lhe concedessem o tabaco. Ele ia morrer. Ele já estava morto, apenas respirava, num corpo imprestável, que o tabaco destruiu ao longo de dezenas de anos. Ele, inconsciente possivelmente da vida espiritual, sabendo que ia morrer, mas não largava o tabaco. É por isso que depois encontramos no meio das reencarnações os casos em que a gente se pergunta, cheios de materialismo, se Deus existisse, não permitiria uma criança nascer assim, com os órgãos para fora do corpo. Não permitiria uma criança nascer assim, anencéfala, descerebrada. Não permitiria uma criancinha, um anjinho. Quanta tolice nós falamos, por desconhecer as leis de Deus e o amor perfeito do Pai Celestial. Ele não pode evitar que soframos, porque não evitou que tivéssemos liberdade. Como ele não tolheu a nossa liberdade, não pode impedir as consequências dessa liberdade. Porque é uma lei da natureza que a ciência conhece. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e de sentido oposto. Aqueles que zombam, eu fumo desde os meus 12 anos de idade, já estou com 80, vamos esperar a próxima. Quando o anjinho voltar, cheio de asma, de bronquite e de cânceres. Estava recentemente em Los Angeles, e uma professora brasileira, que trabalha numa das universidades americanas, procurou-me em lágrimas, para pedir socorro para um sobrinho seu, o que motivara a sua ida para os Estados Unidos, para dar suporte à irmã, mãe da criança, agora rapaz.
Esse rapaz, que no mês de junho estava com 18 anos, quando tinha 2 anos e meio, teve um câncer de próstata, 2 anos e meio de idade, de tal gravidade, que os médicos tiveram que tirar a próstata da criancinha. Já não foi uma criança normal, porque tinha que urinar através de uma bolsa especial. Já não podia se banhar como os outros meninos, porque tinha suas necessidades de cuidados especiais. Mas quando fez 17 anos, começou a sentir-se mal. E ao completar 18, apareceu-lhe um câncer pulmonar. Não tinha mais solução. Esse câncer pulmonar já era a metástase do câncer de próstata da infância, que chegara aos 18 anos. E esse moço acabou de desencarnar em Los Angeles. A tia me vinha perguntar, formada em física também, como explicar uma coisa dessas? Uma criança de 2 anos e meio. Só através da reencarnação. O que nós fazemos com a vida e que a vida nos devolve. A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade e de sentido oposto. Tudo aquilo que eu pus para dentro e que se impregnou no meu corpo energético, agora volta para impregnar o corpo somático. Porque o corpo somático é como mata-borrões, que absorve as sujidades da alma, absorve as tintas excessivas da alma, absorve os problemas da alma. É por isso que as nossas doenças da alma explodem no corpo. Daí as doenças psicossomáticas, elas acontecem na psique e se arrebentam no soma, na parte exterior, que é o corpo físico. As obsessões, quantas delas nós geramos nos nossos dias de desarmonia. Cada vez que cometermos um delito contra alguém e acordarmos para isto, não nos aconselhemos com orgulho, peçamos desculpas enquanto estamos a caminho. O que vemos na pauta das obsessões são coisas muito cruéis. Daí, a doutrina dos espíritos, trazer-nos essas propostas, e Allan Kardec, ao estudar as obsessões, chamar-nos a atenção para o fato de que, depois da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, ele não podia chamar de possessão aos fenômenos em que os espíritos dominam as pessoas. Afirma ele no livro dos Médiuns que a ideia de possessão era de que um espírito entrava no corpo de alguém, tomava posse desse alguém. Mas Allan Kardec prossegue, ouvindo os espíritos, analisando, estudando. E ao publicar a Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, em 1868, 7 anos depois de O Livro dos Médiuns haver sido publicado, ele retifica seu conceito e apresenta em a Gênese a existência, sim, da possessão. E essa possessão, então, ele dilata seu conceito, explicando que é um fenômeno que pode ser exercido tanto por bons espíritos, quanto por maus espíritos. Quando ouvimos falar, desde o Livro dos Médiuns, dos fenômenos de transfiguração, em que uma entidade
envolve de tal modo o médium que este passa a apresentar-se com as expressões do desencarnado. Agora, Kardec entende que este é um fenômeno de possessão. Não é que o espírito entrou no corpo, é que ele controla a mente de tal modo do médium que provoca esses tipos de fenômenos. Fenômenos mediúnicos de psicofonia, em que o médium transmite a fala com a voz que tinha o indivíduo quando encarnado, com a letra do falecido. Fenômeno de possessão. É como se o falecido tivesse entrado no médium para falar por sua garganta com a voz que tinha antes, para escrever com sua grafia, com o traço que tinha antes. E é uma coisa boa, positiva. E desse modo, então, pode ser que outros espíritos façam o mesmo processo, se utilizem do mesmo fenômeno para tripudiar sobre o equilíbrio das pessoas. Daí, criaturas obsidiadas, nas quais o obsessor incorpora e fala com a voz que tinha quando encarnado. E provoca fenômenos tais que apavoram aos que estão em torno. Possessão. Não é que o espírito possui o corpo, entrando, possui o corpo, controlando a mente, já que todo o corpo é controlado pelo psiquismo. Allan Kardec tem a nobreza de abrir esse tema outra vez, ao estudarem a Gênese no capítulo 14, as possessões, e refazer os conceitos que ele explicitara em O Livro dos Médiuns. 140 anos depois, podermos hoje cantar as belezas da doutrina espírita e voltar aos tempos imortais. Quando a brisa alígera, que vinha das bandas do Golã, alvoroçavam as águas do lago de Genezaré, como também balançava a cabeleira daqueles homens no topo da montanha. Seu rosto brilhava mais que o sol, e seus vestidos eram tão brancos como nenhum lavandeiro seria capaz de branqueá-los. Ao seu lado, como se tivessem brotado das sombras da noite, Moisés, o salvo das águas, Elias, o profeta de Jeová, dialogavam com o mestre, até o ponto em que Pedro, apaixonado, faz a proposta: Senhor, como é bom estarmos aqui. Por que não construímos 3 tendas? Não podemos, Simão. Quem um dia conheceu o brilho das alturas, deve se preparar para descer as baixadas e socorrer. Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático, que sofre muito. Os demônios o tomam, ora atiram-no sobre as águas, sobre as pedras, sobre o fogo. Vê-o, Senhor, porque tu conseguiste. Para esta casta de espíritos, só muito jejum e oração. Ah, doutrina espírita, como é bom estarmos aqui e usufruir dessas reflexões do Consolador e perceber que nossas vidas estão verazmente em nossas mãos e que na terra estamos de passagem, porque somos ovelhas do rebanho de Cristo.
E foi ele que disse: meu reino não é deste mundo. Vós sois ovelhas do meu aprisco. E se nós a ele pertencemos, mas a terra não é seu reino, é porque nós da terra também não somos. Estamos en passant, fazer o melhor uso dessa jornada terrestre deve ser o nosso propósito. Não importa quais sejam nossas lutas na juventude, nossos conflitos, nossas dores, na maturidade, na velhice. Porque temos a certeza com o Espiritismo, a certeza que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá, que as causas atuais das nossas aflições e aquelas causas que não encontremos na atualidade, com certeza estão na anterioridade. Causas anteriores das nossas aflições. Sabemos que o que sofremos agora, ou geramos agora, ou geramos no passado, mas que precisamos resgatar de uma maneira ou de outra. A doutrina espírita, que nos fala do amor de Deus, que por amar-nos intensamente, permite que nós soframos, como um pai que ama tanto a seu filho, que permite cirurgia grave, a fim de que ele saia da patologia e encontre a saúde. As dores do mundo são os processos cirúrgicos de que Deus se vale, para que conquistemos a saúde interna. As lutas da terra são os exercícios ásperos que Deus nos permite para que fortaleçamos os tecidos da alma e dessa forma abramos mão dos processos que nos levem à obsessão, trabalhando tenazmente para realizar o jejum, de cada vez errarmos menos, até que um dia paremos de errar. E trabalharmos a oração, abrirmos a boca da alma e falarmos com Deus, que vê tudo o que se passa dentro da alma. Como é bom estarmos aqui. E com o Espiritismo aprendermos essas coisas. Por que não nos fixamos nessa tenda de fraternidade? Por que é que não fixamos em nós esses propósitos, esses projetos do bem permanente, para que um dia tenhamos a habilidade de descer às baixadas do mundo para socorrer da melhor maneira possível. Mas agora, como é bom sentir Jesus entre nós. E é por essa percepção tão intensa que agradecemos a Deus pela honra de estarmos renascidos na terra, e a Jesus Cristo por nos ter aberto as portas da reencarnação, e com todos os nossos problemas, tormentos, anseios, com todas as nossas necessidades, colocou-nos nas mãos a charrua para que façamos a preparação da terra, realizemos a sementeira indispensável, na certeza de que aquilo que semearmos, isso mesmo haveremos de colher. Senhor, como é bom estarmos aqui, para essa casta de espíritos. Só muito jejum e oração. Nesta hora densa do mundo, nesses tempos de assassinatos, de homens e mulheres bomba, nesses tempos de corrupção, de prevaricação, em todos os níveis e lugares, cabe-nos nos dar as